Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Espero que esteja todo mundo bem. Para dar início à nossa programação, né? Vamos ouvir uma música antes de tudo. Esqueci de me apresentar, claro. Sou Milena, estamos aqui com o Gabriel, com a Alice e para a gente começar, a gente vai escutar uma música para nos ambientarmos e depois dar início à nossa prece, nosso evangelho e conversar um pouco. Eu amo tanto essa música. Lembra muito Coramerge. Nossa, saudade. Está todo mundo reunido. Ai. Mas eu vou dar início à nossa prece e depois a gente vai ler a página com o Gabriel. Senhor, obrigada por mais um encontro, por termos mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando sobre os seus ensinamentos, sobre sermos pessoas melhores, espíritos melhores, que possamos aprender cada vez mais, cada dia mais, cada palavra, cada frase, cada conversa, possa nos tocar, nos envolver, nos sensibilizar e entender o significado de cada coisa, de cada exemplo, de cada momento em que vamos conversar sobre e entender. Esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais. Assim seja.
Boa noite a todos. Hoje a gente vai ler a parábola do bom samaritano. Aí eu só vou esperar colocarem. O bom samaritano, a passagem está no capítulo 15, no item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é que leis, o que leis nela? Por favor. Ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote, descendo pelo monte, caminho, e pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondou-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, de Jesus, e faz um meio. Eu posso começar fazendo alguns comentários. Eu, assim, primeiramente, eu não sei o quanto todo mundo que está assistindo a live tem familiaridade com as parábolas. As parábolas eram uma ferramenta que Jesus tinha de falar com o povo, né? Ele tinha uma forma pedagógica de falar com as pessoas a partir do cotidiano que eles conheciam, né? Então Jesus ele chegava e ele usava as parábolas para se aproximar das pessoas, da realidade das pessoas. Por isso que as parábolas elas têm essa característica bem da época e tal. É para se aproximar da vivência das pessoas, né? Tendo dito isso, só para contextualizar, né, as pessoas que talvez não conheçam as parábolas, eu, eu gosto dessa passagem. Assim, a primeira coisa que me chama a atenção é 2 homens da lei, né, que deveriam ter conhecimento da palavra, né, na época, passaram por aquele homem que estava ali moribundo e nada fizeram. Teoricamente, seriam homens que têm conhecimento, que têm o dom da palavra, que têm ali todo o preparo para isso. Na verdade, o socorro veio de alguém que não era esperado. Isso é muito interessante, porque isso conversa muito com nossos dias atuais, né? Às vezes a gente espera que o socorro, que o bem venha das pessoas que estão do lado da lei, das pessoas que estão mais instruídas. Mas às vezes o socorro vem justamente das pessoas que têm o menor preparo, que não têm necessariamente o conhecimento letrado, né? E justamente é um conhecimento que vem muito mais do coração do que do conhecimento, vamos dizer assim, né? Fala aí, Milena. Pode falar, pode falar. Eu estava pensando, né? Primeiramente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês mais uma semana. Eu estava pensando sobre o amar o próximo, né? Aí ele fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Todo mundo. Quem é esse próximo, né? No final das contas, acaba sendo todo mundo, né? E
é isso assim, que o Gabriel falou, né? Eu acho que o ato de amar, o de fazer o bem, não adianta, ele vem quando a gente está preparado. Quando a gente ainda não está preparado, não adianta forçar, né? Ou então criar, às vezes até criar expectativas, né? Principalmente quando a gente está falando do outro. Né? Não, mas ele deveria ter feito aquilo lá, ele deveria fazer isso. Não adianta forçar. Se o coração não está pronto, se a visão não está esclarecida, né? Enfim, aquele ato não vai acontecer. Né? Então, acho que é isso. Novamente, é o que a gente sempre fala. É uma construção. É uma construção de pouquinho em pouquinho, até que um dia a gente vai ser essa pessoa que vai ver uma outra pessoa parada ali na rua, que a gente não faz ideia de quem é, de quem seja, e vai ali ajudar. E aí, toma, o que ele precisar, sabe? É isso, assim. Acho que também tem muita questão do julgamento, né? A gente julga muito antes de saber. Às vezes a gente pensa, será que eu devo ajudar? Sei lá, em relação ao dinheiro, muitas das vezes, né? A gente pensa, poxa, será que ele vai fazer alguma coisa com esse dinheiro e que não seja legal para ele ou para outras pessoas? E, sabe, às vezes ajudar deixando ele fazer o que ele, né, acha certo para ele, às vezes também é uma forma de caridade, de dar a mão e a pessoa tipo, ficar tipo, meu Deus, ela me ajudou. Talvez ele encontre o caminho que ele acha que seja certo para ele. E não ficar julgando, né? Tipo, eu não vou ajudar não porque essa pessoa não parece ser certa. Não vou ajudar não por causa disso, sabe? É ajudar pela caridade. Não é ajudar, nossa, eu vou escolher essa pessoa aqui que parece ser incrível e ela vai ser super ajudada, vai espalhar. E não é isso, né? Não é isso que Jesus faria. Então, acho que também a questão do julgamento em relação às pessoas que são para a questão religiosa, né? Muitas vezes a gente julga uma pessoa que não é de uma religião, acha que ela não vai fazer o bem por ela não ter algum tipo de religião, mas ela vai lá e mostra que não é esse o caso. No caso da meu Deus, fugiu a palavra. Da parábola, o samaritano era uma pessoa que não tinha. Era considerado um pagão, né? Ele não tinha religião que era da época e tal. Então, ele era considerado errado. Então, ele foi lá e ajudou, sem pretexto, sem ter nada em troca. Ele ajudou pelo simples fato de fazer a caridade. Ele não viu o que poderia vir depois, ele somente ajudou porque ele queria. Era a vontade dele, era como a Alice disse, que veio do coração, né? De quando ele quisesse ajudar, ele estaria pronto e ajudar. Então, acho que é muito isso também, em relação a essa parábola. E é interessante a gente ter bem em mente que é como vocês estão discutindo, né? A parábola é sobre o samaritano, não é sobre o cara que recebeu ajuda. Em nenhum momento ali está dizendo quem era aquele homem que estava necessitando de ajuda, não estava falando os crimes que aquele homem pode ter cometido, o que aquele homem fez na vida dele. A parábola é sobre o samaritano, é sobre o homem de bem, né? É sobre aquele homem que estava ali e a oportunidade que ele teve de ajudar, a oportunidade que ele teve de fazer a mudança. E é bem interessante a gente botar isso na nossa vida. Assim. É como a gente está discutindo. Não é sobre quem a gente ajuda, é sobre o que a gente faz em prol das pessoas. Né? Porque é aquilo, as parábolas elas são feitas... É claro, agora a gente não tem mais samaritanos e sacerdotes andando pela rua, sabe? A gente não anda mais nas estradas, a gente não anda nas estradas de Jerusalém, mas a gente anda aqui no Rio de Janeiro, ou nas cidades aqui do Brasil, e a gente vê as pessoas precisando de ajuda, a gente vê as coisas acontecendo e às vezes a gente se pergunta, mas eu tenho que ajudar aquela pessoa, mas olha quem é aquela pessoa é uma preguiçosa, aquela pessoa é horrível, aquela pessoa não sei o quê. Mas a parábola do samaritano, a nossa vida como samaritanos, não é de julgar as pessoas que fazem de caridade, mas é pensar,
a caridade tão fácil. Né? Se a gente quer se enquadrar nessa parábola, que a ideia é que a gente participe dessas parábolas mais ativamente, né? Eu vou ser o samaritano, eu não vou ser o sacerdote que olhou e não fez nada, eu vou ser o samaritano. É a gente partir para a ação. E é muito interessante, assim, porque a gente precisa se despir, às vezes, de um certo ego que a gente tem. Que às vezes, assim, às vezes a gente está no centro espírita e a gente está um pouco tomado por aquela sensação de que, cara, eu estou no centro espírita, olha só como eu estou bem, né? Eu conheço as obras de Kardec, eu conheço eu conheço o além-vida. Então, você se sente, às vezes, que você está um pouco, né? Eu sei o que os outros não sabem. Mas, na verdade, o que importa não é isso. O que importa é a ação de fato. Né? O que leva ao progresso espiritual não é o quantas vezes a gente lê o evangelho, mas é o quantas barrigas a gente saciou, quantas lágrimas a gente secou. Né? Eu acho que tem muito disso, assim, para a gente parar para refletir. Eu acho que é uma discussão bem pertinente, porque, às vezes, essas parábolas parecem muito distantes da nossa realidade, mas, na verdade, elas são muito próximas. Né? Eu acho que Jesus é incrível, porque Jesus ele consegue fazer associações de 2000 anos e a gente consegue fazer essas associações também para o nosso dia a dia, mesmo que a realidade seja muito diferente. E acho bem legal assim a gente pensar justamente sobre como a gente pode promover essa mudança sem julgamento, nos despindo do nosso orgulho, da nossa vaidade, que é difícil mesmo, assim, é difícil a gente estar no nosso dia a dia, às vezes a gente parar o que a gente está fazendo e falar, caraca, eu vou ajudar alguém. E ajudar alguém não é assim, eu vou procurar pessoas que precisam de ajuda. Não, é assim, eu estou na minha casa. Alguém na minha casa precisa de ajuda? Alguém aqui em casa precisa de um ouvido amigo? Né? Precisa de um conselho, alguma coisa? Eu acho que tem muito sobre pequenas atitudes. Né? Eu acho que foi o que o Gabriel falou, né? Qual é o lance dessa parábola? É o exemplo. A gente tem um exemplo de como a gente deveria seguir, né? A gente tem um exemplo primeiro de Jesus, né, que é o nosso modelo, e aí a gente tem um exemplo do bom samaritano, né? Isso que o Gabriel falou, né? São pequenas ajudas, né? O amar ao próximo são pequenas ajudas. E às vezes, mesmo assim, né? Por exemplo, se a gente tem alguma desavença, se a gente tem alguma questão, só da gente não desejar o mal, para a gente que ainda está nesse grau evolutivo, que ainda tem que aprender muito, também é uma coisa importante. Então, no momento a gente fala, poxa, eu não vou falar mal dessa pessoa, né? Ou então alguém vem falar mal, você fica quieto, ou então... Isso também já é, né, uma forma de amar o próximo, né? Porque é isso, é uma sementinha que vai florescendo, né? Então, é isso, assim, eu fiquei pensando, né? Trazendo para os dias de hoje, uma coisa que me toca bastante é que quem tem costume de andar na rua vê que tem muitas pessoas em situação de rua pedindo ajuda. E a gente fica, poxa, querendo ajudar, né? E às vezes não pode, às vezes não sabe como, mas a gente pode ajudar como? Fazendo uma prece. Então, isso é um costume que eu tenho, assim, se eu passo por uma pessoa numa situação, ou eu vejo sei lá, alguma briga, alguma coisa, eu tento ter aquele pensamento, nossa, que tudo fique bem, que tudo se resolva. E às vezes é isso, assim, só o nosso pensamento já está ajudando o outro e ajudando a gente, né? Que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente também está trazendo coisa boa para a gente, né? Então, acho que fica aí o exemplo do samaritano para no nosso dia a dia a gente ter essas pequenas atitudes, mas que são enormes nesse amar ao próximo e amar a Deus e amar a gente, né? Porque está tudo interligado. Eu acho legal que, no final, né, Jesus fala que aquele que usou de misericórdia para com ele, fala que se é para o doutor, né, fazer
o que o samaritano fez. Tipo, ele fala uma simples palavra, né? Uma simples frase, e você já fica tipo, meu Deus, é muita coisa. Tipo, você pensa que é pouca coisa, mas não é. Fazer isso constantemente é difícil. Não julgar, fazer o bem pelo bem, a caridade, é difícil. É uma escadinha de evolução que a gente, às vezes, dá uns tropeços para subir e descer, né? Que é bem complicado, porque, como Gabriel e Alice disseram, julgar é bem fácil, né? A gente chega, vai na rua e vê aquela pessoa em situação ou de rua ou qualquer outra situação, né? A gente começa a julgar e se colocar no lugar do outro é muito difícil. Às vezes, quando o outro está próximo de você, já é difícil. Imagina uma pessoa que você nem conhece. Então, as simples palavras que Jesus falava já toca assim de um jeito que eu nem sei explicar, porque é curta, mas é imensa. Acho que Milena, eu fiquei pensando, né? Por que é difícil? Porque exige ainda muito esforço nosso para a gente fazer o bem e não fazer o mal. Porque a gente ainda está muito presa, né, nessas vibrações inferiores que fazem parte, que a gente ainda está aprendendo, a gente está no mundo, principalmente hoje em dia, agora, nesse momento agora, que está um caos, né, essa transição planetária, que o mal ainda prevalece de alguma forma, né, aquela história do bem ser silencioso. Então, a gente tem que ter um esforço para não falar mal de alguém, tem que ter um esforço para ter um pensamento positivo, tem que ter um esforço para ir lá fazer, né? E é isso que a gente está falando, essas reflexões, esses estudos, essas práticas vão tornando natural e em um determinado momento não vai ser mais tão difícil assim como a gente está falando. sim. E a gente já está dando o primeiro passo, né? Estudar, analisar e fazer essa análise quando a gente estiver julgando, já é um grande passo. Então, antes da gente julgar, ou quando estiver julgando, já analisar, falar assim, não, estou julgando, não pode. Isso não pode, não é o que Jesus faria. Não não é ser um bom samaritano. Então, é bem isso. E tem mais uma coisinha assim, que eu gostaria de falar, que é bem interessante. Eu acho que sempre que a gente tem essas discussões, às vezes a gente acaba indo para um certo negativismo, né? Porque a gente sempre pensa, pô, tem pessoas em situação de rua, tem pessoas precisando. E aí a gente fica assim, meu Deus, eu não vou conseguir solucionar isso tudo. Porque a gente fica meio mal mesmo, né? E aí eu acho legal a gente pensar que, assim, a gente pode não conseguir solucionar o problema das coisas sozinho. Mas quando a gente tenta ser a mudança, é um primeiro passo que a gente tem. Assim, a Alice falou bastante, né, de transição planetária, da gente transicionando para o mundo. E é bem importante que a gente tenha noção de que esse ambiente que a gente vai criando em volta da gente é interessante. Assim. A gente está, por exemplo, aqui, toda terça a gente está entrando, conversando, a gente cria uma corrente, né? A gente cria algo positivo, algo bom. E é bom que a gente se alimente assim, dessa corrente, porque a gente precisa se energizar, a gente precisa também estar carregado. Até porque a gente não consegue viver só nessa negatividade. Então, assim, é muito importante que a gente consiga perseverar, que a gente tenha noção disso, que a gente caminha e a gente caminha junto. Né? A gente faz o bem, a gente atrai. Dentro do centro, a gente consegue, às vezes, fazer as coisas com as pessoas e a gente consegue se energizar. Né? Então, é importante que a gente tenha uma certa esperança. Assim. E tudo bem que a gente não consiga resolver os problemas do mundo. Eu acho que a proposta não é nem essa. Assim. A proposta de Jesus não é que a gente resolva os problemas do mundo sozinhos, mas que a gente se reúne em volta de pessoas que possam fazer as mudanças. Assim. Eu acho bem legal a gente falar disso, porque sempre que eu fico pensando nisso, eu sempre fico assim, nossa, legal, a gente pode tentar ajudar alguém na minha família, mas isso não vai resolver os problemas do mundo. E tudo bem, assim, eu acho que não é o nosso dever, assim, individualmente, resolver os problemas do mundo. A gente precisa ter isso em mente. Até porque, assim, gente, assim, a gente precisa criar pequenos
caminhos, assim, acho que na nossa vida. E a mudança, ela começa ali. Eu acho que é aquilo. O espiritismo, ele é muito revolucionário, né? Porque ele propõe que as pessoas sejam a própria mudança, né? A gente fala que vamos mudar aos poucos, que as coisas vão se modificando, né? A Terra vai se modificar com as pessoas se modificando. E a gente não consegue, muitas vezes, ver isso, porque a gente não consegue ter noção de tempo. Mas, então, a gente precisa praticar essa mudança realmente interior, assim. Mas isso, não sei se pareceu, assim, uma mensagem de mais esperança, mas, assim, eu espero que tenha sido, porque eu gosto, assim, de tentar não jogar, às vezes, só para um rumo de que eu não consigo fazer as coisas sozinho, eu não consigo resolver os problemas, que desmotiva mesmo, às vezes, a gente saber que eu ajudo alguém hoje e aquela pessoa volta a ter os mesmos problemas, assim. Mas é mais sobre o samaritano do que sobre quem, né, sobre quem recebe a ajuda. Eu espero ter sido claro. Foi sim, foi sim. Mas eu acho que, tipo, se você pensar que cada um também tem o seu próprio mundo, que cada um de nós somos um mundo, se cada um fizer a sua parte, já é grande coisa, já podemos mudar o mundo. Imagina se todo mundo enxergasse a dor do seu parente, a dor do seu amigo, e entendesse e ajudasse. Nossa, já seria grande Às parte vezes do até a problema. nossa, né, Milena? Eu fiquei pensando A nossa aqui, também, com certeza. quantas batalhas, quantos desafios a gente enfrenta diariamente, a todo momento, para se melhorar, para se sentir bem. Novamente, é É uma uma próximo revolução. como assim mesmo, é evolução, né? Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? A gente já pode ir encerrando. Gostei da Sim, discussão. Acho que a gente conseguiu debater bastante pontos sobre a parábola e sobre a nossa vida. Acho pessoal que aqui não. no chat também É, agradecemos os comentários, muitas boas noites. Né? Tivemos aqui também um comentário do Saulo Salgado, falou que o Emmanuel disse que o saldo entre o mal e o bem na Terra, infelizmente, ainda é negativo. Mas aí fica essa mensagem de esperança que o Gabriel trouxe para a gente. A Estelinha colocando também, se enxergarmos a humanidade como nossa família, vamos estar agindo com o outro como agiríamos com um parente nosso, exatamente. É aquilo, quem é nosso próximo, todo mundo, todos nós, né, estamos aí unidos. Então, é isso, gente. Muito obrigada aí pelos comentários. A gente fica muito feliz de ver vocês comentando, deixando boa noite, deixando um abraço. Não deixem de participar aqui com a gente, para a gente continuar mantendo essa rede, essa conexão, como o Gabriel disse. Não deixem também de compartilhar o nosso evangelho, né, com as outras pessoas. Cada vez mais pessoas estejam com a gente. E agora a gente vai fazer a nossa prece de encerramento para terminar mais uma terça-feira de evangelho, tá bom? Vamos agora elevar os nossos pensamentos e agradecer pela oportunidade de mais uma terça-feira do Evangelho no Lar, que estamos aqui fazendo juntos, né? Principalmente com os jovens. Que estas reflexões possam permanecer nos nossos corações, que sejam transformadas em ações no nosso dia a dia, e que possamos, aos pouquinhos, ir nos tornando pessoas melhores e ajudando a fazer do nosso mundo um lugar melhor, na medida que nos for possível. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados, que possamos receber em nossas casas, em nossos corações, vibrações de saúde, de harmonia, de paz, de coragem. Que tenhamos uma excelente semana, que irá continuar, e que possamos estar reunidos na terça-feira que vem, mais uma vez, com o nosso Evangelho. Que a espiritualidade amiga permaneça conosco, graças a Deus. obrigado, gente, pela presença de todos. Obrigada, gente. Uma boa noite, uma boa semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.